Um nascimento milagroso, um ministério único, alguém o qual Jesus afirmou que era o maior entre os homens. Hoje vamos falar do maior profeta da história. A história já começa com algo muito incomum. Um casal já idoso, chamado Zacarias e Isabel, nunca tinham tido filhos. Apesar de serem de família sacerdotal e servirem fielmente a Deus, nunca foram agraciados com a oportunidade de serem pais, algo que era extremamente importante na época, e era a vontade dos dois. Em um dia, enquanto servia no templo, Zacarias, mesmo diante da velhice dele e da esposa, orava por sua família e por seus sonhos. Quando o anjo Gabriel apareceu e lhe entregou uma palavra do Senhor, de que Isabel daria à luz um filho, que seria um grande profeta e seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Apesar de suas orações, Zacarias questionou o anjo, porque além da idade, ainda havia algo mais que complicava mais ainda a situação dele e de Isabel. Ela era estéril. Diante do questionamento de Zacarias, o anjo o avisou que, por ter duvidado, ele ficaria mudo até o nascimento do menino. E o que o anjo anunciou, de fato aconteceu. Isabel deu à luz a João Batista. O nascimento incomum e milagroso de João Batista já indicava que Deus tinha grandes planos para ele, como o anjo havia adiantado para Zacarias. Ele cresceu no deserto, se alimentando de mel e gafanhotos. Alguns acreditam que Isabel e Zacarias o tenham levado para ser criado por um povo que vivia dessa maneira, por não concordar com a forma que os fariseus serviam na cidade. No que se cumpriu a famosa profecia de Isaías: Voz que clama do deserto, prepare o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Por ser de família sacerdotal, João podia viver nos privilégios do sacerdócio, mas ao invés disso, viveu no deserto comendo mel, que era considerado um alimento celestial na época. João trocou, portanto, a comida dos fariseus pela comida celestial, em um sentido espiritual, quando abriu mão dessas coisas. Ao que tudo indica, João também começou seu ministério por volta de seus 30 anos, e além de seu nascimento e vida em comum, outras coisas que o tornam o maior dos profetas são suas experiências com Jesus. Isabel era parente de Maria. Ao que tudo indica, João era primo de Jesus. Quando Maria, estando grávida de Jesus, foi visitar Isabel, também grávida de João Batista, ele, ao perceber a presença de Jesus no ventre de Maria, saltou na barriga de sua mãe. Portanto, antes mesmo de nascer, João já anunciava a chegada do Messias. Ao iniciar seu ministério público, João chamava as pessoas para o batismo, mas não só para um ato religioso como os fariseus faziam em muitas coisas, mas chamava todos para se arrependerem e depois se batizarem. O batismo de João era o batismo de arrependimento. E dessa prática veio o nome João Batista, ou João o Batista. E nesse tempo de seu ministério, mais uma vez ele foi marcado por uma experiência única com Jesus. Ao ver o Messias, João disse que não era digno nem de desatar as sandálias dele. Mas, para sua surpresa, ele faria um ato impensável para um homem: batizar o próprio Salvador. Assim, João foi o único dos profetas que participou desde o início e durante aquilo que havia profetizado. Todos os outros profetas anunciaram sobre o futuro, mas ele anunciou o presente, preparando o caminho para o Messias. João morreu decapitado por denunciar o pecado do rei Herodes. E essa é uma das características mais marcantes de João Batista, e que devemos praticar. Ele não pregava o que as pessoas queriam ouvir, mas sim o que elas precisavam ouvir. A verdade, independente se gostassem ou não. Outra coisa que aprendemos com João Batista é a humildade. O chamado de João Batista se iniciou nele e continua em nós.
anunciar a salvação trazida pelo Filho de Deus. E para isso, João se anulava para engrandecer a Jesus. Não se tornava conhecido por quem ele era, mas tornava Jesus conhecido cada dia mais, de modo que aqueles que o seguiam não se deslumbravam com ele. Ao invés disso, aguardavam ansiosos para saber quem era aquele de quem ele falava. Hoje, vemos muitas igrejas famosas e pessoas do meio cristão famosas, conhecidas pelo que fazem, pelo que são, que usam Jesus para tornar o nome delas conhecido, e não o contrário. Mas aqueles que fazem como João Batista jamais serão esquecidos. Esse é o mesmo que devemos fazer hoje, estar dispostos a dizer o que João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. Como em uma história que li num livro Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Ele conta que se converteu através de uma colega que foi pregar para ele quando ele estava muito doente. Ele aceitou a Jesus pela insistência dela e ali se tornou um grande homem de Deus. Mas o que chama atenção na história é que ele disse que não se lembra do nome dela, mas jamais se separou do Jesus que ela tanto falou para ele. Em João Batista se cumpriu outra palavra, de Mateus 23:12, que diz: "Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados." As palavras e o ministério de João Batista ensinam até hoje, e o próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior que ele. Espero que conhecer mais a história e ministério de João Batista tenha te edificado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Até o próximo.